Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que nós iniciamos na carta de Paulo aos Romanos, a principal carta do apóstolo Paulo e a principal carta do Novo Testamento. E dessa feita nós iremos concluir o capítulo 11 de Romanos, lendo os versículos 33 a 36, aonde nós aprendemos nesses três capítulos, Romanos 9, 10 e 11, o passado, o presente e o futuro de Israel. Se você quer saber, se você quer ler sobre o futuro da nação de Israel, leia Romanos 9, 10 e 11, principalmente o capítulo 11, onde Paulo nos ensina aqui que Deus tem um projeto, Deus tem um plano para a nação. Só que esse plano não é dicotômico. Deus não tem um plano para os gentios, para as nações, e um plano para Israel. Um plano para a igreja e outro plano para a nação de Israel. Não. O plano que Deus tem para Israel é Cristo Jesus. Porque não há distinção, não há dois meios de salvação, não há dois tipos de salvação. A salvação é única e é exclusiva e está em Cristo Jesus. Eles serão salvos porque crerão em Cristo Jesus. Eles serão salvos porque irão obedecer e irão reconhecer Cristo como seu Messias. Então, se você não acompanhou essa série de Romanos, acompanhe desde o capítulo 1 até agora o capítulo 11. E só relembrando aqui rapidamente para nós darmos o pontapé inicial nessa exposição, Paulo e Romanos 11, a primeira subdivisão do capítulo 11, Paulo, ele vai falar do remanescente fiel, que está nos versículos de 1 a 10. Se você não acompanhou, acompanhe. Veja lá essa exposição maravilhosa, aonde Paulo vai dar 4 argumentos que Deus não rejeitou seu povo. Deus não jogou seu povo de escanteio. Deus não colocou Israel para fora. Israel não perdeu todas as bênçãos de Deus que Deus tem para eles. Deus tem salvação para eles. Deus tem um plano para eles. E o plano é eles reconhecer Cristo como seu único e suficiente Messias e também Salvador. Depois, nós fizemos a exposição dos versículos 11 a 16. Os versículos 11 e 12, Paulo vai falar que a queda deles, a incredulidade deles, a desobediência deles trouxe o quê? Trouxe bênçãos, trouxe riquezas, trouxe preciosidades para mim e para você, que somos gentios. Então a queda deles trouxe bênçãos, uma cadeia de bênçãos para os gentios. O versículo 13, Paulo vai se dirige à ala gentia ali em Roma, onde ele fala que os gentios glorificam o ministério dele, porque ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. No versículo 14, ele vai falar da sua estratégia missionária, e é o único lugar que Paulo fala dessa estratégia missionária para ganhar os judeus. No versículo 14, ele fala que ele prega aos gentios, prega a alguns para provocar ciúmes do povo de Israel, o seu povo, para ver se ele salva algum deles, para tirar eles da incredulidade, dessa frieza espiritual e dessa cegueira espiritual. No versículo 15, ele vai falar que quando acontecer a plenitude de Israel, será como se fosse uma ressurreição, como se o povo ressurgisse das cinzas, como se o povo voltasse à realidade. Quando o véu for tirado do seu rosto, quando o véu for tirado dos seus olhos, quando o véu, ou então a cegueira, ou as escamas espirituais dos seus olhos caírem, eles irão reconhecer Cristo como Messias. E a partir do versículo 16, Paulo vai falar-nos
sobre a metáfora da oliveira, que é muito simples de entender. Paulo vai falar o seguinte, Paulo vai pegar essa metáfora, a raiz dessa oliveira é os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a qual Deus fez as promessas. Deus fez as promessas para os patriarcas. Então a raiz é os patriarcas. Os ramos naturais são os descendentes dos patriarcas, a nação de Israel. A oliveira é o Israel espiritual. Os ramos, ou a oliveira brava, é o mundo gentílico, né? É o mundo gentil. E os ramos da oliveira brava são os gentios que se converteram a Cristo Jesus e foram enxertados na oliveira. Aí, nos versículos 17 a 22, Paulo vai trabalhar e trabalha, e ele alerta os gentios, dizendo assim, cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância, não trate o seu irmão judeu dessa forma arrogante, apontando para eles, olha, vocês perderam a proeminência, vocês perderam o reino, vocês agora estão jogados em escanteio, vocês não são salvos, vocês foram rebeldes, vocês foram negligentes, vocês não têm mais parte no reino. Então Paulo agora, ele está puxando a orelha da ala gentia, dos gentios, para dizer o seguinte, cuidado, que se vocês cometerem o mesmo pecado da nação de Israel, vocês também podem ser cortados. Assim como Deus enxertou vocês na oliveira, ele pode também cortar, como ele cortou os ramos naturais, que eram os judeus incrédulos. E nos versículos 23 e 24, Paulo agora ele fala com os judeus, os seus compatriotas, falando que se eles deixarem e se eles abandonarem a sua incredulidade, eles podem novamente serem enxertados na oliveira. E nos versículos 25 a 32, Paulo, ele aqui vai nos falar sobre o mistério de Deus e vai nos revelar do propósito de Deus para a nação de Israel. E aqui ele fala de duas plenitudes. Primeiro, a plenitude dos gentios, das nações gentias, e plenitude aqui, essa palavra plenitude no grego é pleroma, que dá um sentido de completo, um sentido de pleno, um sentido de completude. Então, nós entendemos quando os eleitos das nações, porque o evangelho está sendo pregado, está sendo ministrado, está sendo falado para todo mundo, né? Nós enviamos missionários, pregadores, pastores, então muitos gentios das nações estão se convertendo a Cristo, ao evangelho. Quando o último gentio se converter, quando se completar essa plenitude, que só Deus sabe o número de eleitos gentios das nações que serão salvos, só Deus. Quando o último for salvo, aí Deus vai remover esse endurecimento da nação de Israel. Porque Paulo fala assim, na parte B, no versículo 25. Ele fala que, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel. Esse endurecimento, essa incredulidade, não é para toda a vida. Não é eterno, é provisório, tem prazo de validade. Vem endurecimento em parte a Israel, até que isso demonstra e denota tempo. Há uma época, é uma época específica. Quando isso acontecer, tá? Quando vier a plenitude dos gentios, das nações, aí sim Deus se volta para Israel. Aí entra o versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então Paulo mostra aqui que há duas plenitudes, a plenitude dos gentios e a plenitude de Israel, que ele já tinha comentado no versículo 12 do capítulo 11. Então, quando o último gentio se converter, completando assim o número de eleitos salvos das nações,
Deus vai remover essa incredulidade. E a expressão todo Israel será salvo significa Israel como nação. Né? Milhares de judeus serão salvos, mas eles serão salvos porque crerão em Cristo Jesus. Eles serão salvos porque irão reconhecer Cristo Jesus como seu Messias, porque não existe salvação fora de Cristo. Não existe. Então, depois dessa exposição maravilhosa, depois de ele falar no capítulo 9 sobre a eleição do povo de Israel, depois do capítulo 10, ele falar da rejeição da nação de Israel, e depois agora aqui, de ele dar essa exposição maravilhosa sobre o futuro de Israel, que tem chance para eles, a salvação para eles, Paulo agora ele vai entrar numa doxologia, ele vai enaltecer, ele vai agradecer e ele vai louvar a Deus por causa dos seus mistérios e das suas insondáveis riquezas, as insondáveis riquezas de Deus, o conhecimento dele e a sabedoria dele. E ele fala assim, olha só os versículos 33 a 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olha só, Paulo aqui, ele irrompe no louvor, na gratidão, né? Reconhecendo o poder absoluto, a soberania de Deus. E é interessante que se nós formos analisar esses versículos, você vai perceber verdades espirituais que são maravilhosas. A primeira coisa é que Paulo, tá? Ele funde aqui e ele vai falar aqui tanto da sabedoria quanto da riqueza de Deus que ele está aqui exaltando. Então ele exalta tanto a sabedoria de Deus como as suas insondáveis riquezas. As suas insondáveis riquezas. Então, uma coisa aqui que você tem que saber. Nós não conhecemos 100% da mente de Deus. A Bíblia não fala tudo sobre Deus. A Bíblia fala o suficiente daquilo que ele se deixou revelar. A Bíblia mostra o seu plano. A Bíblia mostra a sua intenção, que é salvar o homem, que é resgatar o homem, que é tirar o homem do lamaçal do pecado, que é restituir a glória do homem por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Esse é o plano. Mas nós não conhecemos todos os seus caminhos. Nós não conhecemos todas as suas insondáveis riquezas, porque ele é Deus. É por isso que ele é Deus. Porque um Deus compreendido, 100% compreendido, 100% estudado, analisado, ele pode ser tudo, não Deus. Eu não conheço os caminhos de Deus, todos os caminhos. Você também não conhece, mas eu confio nele. E Paulo aqui está louvando, depois de ele falar da eleição, da predestinação, depois de ele falar a maneira como Deus justifica os pecadores, enviando seu Filho para morrer na cruz do Calvário, mostrando que há um meio de salvação, e esse meio de salvação é por Cristo Jesus. A cruz é o grito para o homem, dizendo assim: você não pode se salvar a si mesmo. A cruz é um grito para a humanidade, dizendo para os homens, para os pecadores: vocês não podem se salvar. Vocês não podem ir ou vir até mim por conta própria. Vocês só podem ser salvos por meio do meu Filho. Então, o versículo 33 traz verdades absolutas. Verdades assim que são maravilhosas, impensáveis, porque Paulo alude tanto os juízos insondáveis de Deus, que é aquilo que Deus pensa e decide, os juízos insondáveis de Deus, porque ele é um juiz, tá? Os juízes que decidem
não é o STF, a Suprema Corte. Não são os presidentes. Não são os juízes nos tribunais que trabalham e sentenciam, né, e julgam várias causas. Mas o juiz dos juízes é Deus. Porque quando Paulo fala que os seus juízos são inexplicáveis, que é a parte B do versículo 33, tá? Quão inexplicáveis, não dá para explicar os seus juízos, não dá para sondar o que ele pensa e o que ele decide. Paulo aqui está dizendo, né? Não dá para nós determinarmos, não dá para investigarmos, não dá para delimitarmos aquilo que Deus pensa e Deus decide, porque os seus juízos são insondáveis, inexplicáveis. Que maravilha, né? Que maravilha, tá? Como aos seus inescrutáveis caminhos, tá? Ou insondáveis caminhos, que é a parte final do versículo 33. Insondáveis, inexplicáveis são os seus caminhos. Isso quer dizer o quê? O que ele faz e aonde ele vai. Você sabe tudo o que Deus faz e aonde ele vai? Não, nós não sabemos. Por isso que ele é Deus. Então Paulo está louvando a Deus. Então Paulo, ele revela aqui para nós o futuro da nação de Israel, tá? Aquilo que Deus revelou para ele. Porque ele fala em Gálatas capítulo 1 que ele não recebeu o seu evangelho de homem nenhum. Ele recebeu o seu evangelho diretamente de Jesus Cristo. E ele não recebeu tudo. Ele recebeu em parte aquilo que Deus se deixou revelar. Então, voltando aqui para você compreender, Paulo fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, tá? Que é aquilo que Deus pensa e decide. E quão insondáveis são os seus caminhos, que é aquilo que você possa imaginar. O que ele faz e aonde ele vai, nós não sabemos. Por isso que ele é Deus, né? Então Paulo aqui irrompe em louvor, em glória, em majestade. De fato, essa distinção, né, da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus continua durante essa doxologia, ou toda a doxologia, que é o louvor a Deus. A riqueza e a sabedoria de Deus, que é o versículo 33, parte A. Seus juízos e seus caminhos, o versículo 33, parte B. E sua revelação, o versículo 34, e suas dádivas, que é o versículo 35, que nós lemos aqui. Então, Paulo aqui, queridos, se você ler a carta aos Romanos e outras cartas, né, Paulo já havia escrito antes a respeito das riquezas de Deus. Ele fala no capítulo 2, versículo 4, das riquezas da sua bondade, tolerância e paciência. As riquezas da sua glória, que está no capítulo 9, versículo 23 de Romanos. E as riquezas que o Senhor Jesus derrama indiscriminadamente sobre aqueles que invocam o seu nome. Está no capítulo 10, versículo 12. Então, Paulo, ele já havia falado dessas insondáveis, dessas maravilhosas riquezas de Deus. E ele está falando aqui que essas riquezas, e nós podemos entender, é o meio de salvação, né? Porque é uma coisa assim maravilhosa, como Deus planejou, como Deus arquitetou, como Deus desenhou, como Deus rabiscou, como Deus colocou no papel aqui para nós entendermos, antes da eternidade, o plano de salvação. E esse plano envolvia mandar o seu filho. Se você ler Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 14, você irá entender o que Paulo está dizendo, o que Paulo está falando. Porque ali você vê a trindade em ação. O Pai planeja, arquiteta o plano da salvação, versículos 4 a 6 de Efésios 1. Depois, o Filho vem e executa esse plano, versículos 7 a 12. E depois, os versículos 13 e 14, o Espírito Santo aplica essa obra da salvação na vida dos pecadores.
Então, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a obra da salvação. É riquezas, são as riquezas insondáveis de Deus, que é a salvação, a eleição, a predestinação, a justificação e por aí vai, a glorificação. Olha só que maravilha, são insondáveis. Não dá para nós medirmos o amor de Deus. Inclusive, o texto áureo da Bíblia, texto áureo, todo mundo conhece, João 3,16. João, quando foi falar do amor de Deus, ele não tinha palavras para dimensionar. Então ele usa a expressão de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Não tinha palavras para dimensionar, para catalogar, para escrever, para perscrutar o amor de Deus. Então ele colocou de tal maneira. É as insondáveis riquezas de Deus, tá? A sabedoria dele, o conhecimento dele. Que maravilha, né? Que maravilha. Em outra parte, ele diz, Paulo diz, que Deus é rico em misericórdia e refere-se às insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. Você pode consultar aí e ler Efésios capítulo 3, versículo 8 e o capítulo 3 também, o versículo 16. Que maravilha, né? A ideia predominante é que a salvação é uma dádiva das riquezas de Deus e que ela enriquece imensamente aqueles a quem é concedida. Em seguida, temos a sabedoria de Deus, que está escondida em Cristo. Você pode verificar o capítulo 2, versículo 2, né? Em diante ali de Colossenses, capítulo 2, versículo 2, onde Paulo fala que em Cristo estão escondidos todos os segredos, os mistérios da sabedoria. Sabedoria, quer conhecimento, não vá ao Pai de Santo, não vá aos filósofos, não vá aos entendidos, vá a Cristo, porque nele estão escondidos todos os mistérios, todos os segredos da sabedoria. E essa sabedoria de Deus foi manifestada na cruz. A cruz é a sabedoria de Deus, que ele vai tratar desse tema ali no capítulo 1, a partir do versículo 18 de 1 Coríntios, né? Que para os gregos era loucura e para o judeu era escândalo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é a loucura de Deus, um Cristo crucificado, um Deus crucificado que trouxe salvação a todos os homens. Então, essa sabedoria foi manifestada na cruz. Embora para os humanos isso pareça loucura, e é revelada em seu propósito de salvação. Portanto, se foi a sabedoria de Deus que planejou a salvação, é a riqueza de Deus que a concede. Além disso, a riqueza e a sabedoria de Deus, além de profundas, são, na verdade, insondáveis, que é a parte B do versículo 33. Insondáveis, não dá para sondar, não dá para dimensionar, não dá para garimpar, não dá para perscrutar. Suas decisões são impenetráveis e seus caminhos inescrutáveis. Tá? Este é o equivalente, queridos, no Novo Testamento a Isaías 55, a partir do versículo 8, onde Deus declara que seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos e que seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Não dá para dimensionar. A nossa mente é muito pobre, limitada. Mas é claro, diz John Stott, que criaturas finitas e caídas como somos, como poderíamos sequer imaginar que seríamos capazes de penetrar a mente infinita de Deus? Sua mente, aquilo que ele pensa, e seu agir, aquilo que ele faz, estão completamente além, muito além do nosso alcance. Nosso alcance, né? E se você for para alguns textos que vai trabalhar sobre isso, né, quanto à natureza insondável da mente e dos mistérios de Deus, você pode verificar Jó, capítulo 5, versículo 9,
o capítulo 11, versículo 7 também, Salmos 139, verso 6, e Isaías capítulo 40, versículo 28. São textos assim que trata sobre essa questão. Aí Paulo, ele está louvando a Deus, e a partir do versículo 34 até o versículo 35, ele faz perguntas retóricas que não têm resposta. Ou melhor, ele faz perguntas que não têm resposta. Porque ele vai falar assim, tá? Quando ele fala, ó profundidade e quão insondáveis, né? Tanto o conhecimento, a sabedoria, as riquezas de Deus, são seguidos de duas interrogações, né? A primeira dupla, no versículo 34 e 35. Olha só o que Paulo vai falar. Mais uma vez aqui repetindo o verso 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Paulo está citando aqui Isaías 40, versículo 13. Aonde, lá no contexto de Isaías, Deus está se despindo. Deus está mostrando para a nação de Israel o seu poder. Deus está mostrando à nação de Israel, ao seu povo, quem ele é de fato. Tá? Poderoso, que tem as águas do planeta na sua mão, que mediu o céu a palmos, mostrando a grandeza, a soberania, né? A magnificência, que ele é longânimo, magnânimo, né? Que Deus é maravilhoso, benigno, mas é misericordioso e grande, tão grande que o céu dos céus não pode contê-lo, de tão grande que ele é. Então, a primeira pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Resposta, ninguém. Ninguém pode conhecer a mente dele. A segunda pergunta, quem foi o seu conselheiro? Você é capaz de aconselhar Deus? Às vezes nós oramos assim, na nossa inocência, e Deus entende isso. Senhor, faça assim, faça assado, faça desse jeito, abra assim, eu quero assim. Nós oramos como se estivéssemos ensinando Deus a trabalhar, a fazer. Não, Deus não recebe conselho de ninguém. Pelo contrário, é Ele que nos aconselha através da sua palavra. É Ele que nos aconselha. É Ele que nos estende a mão. É Ele que mostra os caminhos para nós. Mas Ele entende a nossa limitação quando nós oramos e colocamos para Ele a maneira como Ele deve trabalhar, como Ele deve fazer. Né? Isso não é arrogância nossa. É o jeito de orar, de pedir, e Deus sabe o que nós estamos pedindo. Então, a primeira pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? A resposta é não. Ninguém conhece a mente do Senhor. Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém pode aconselhar ele. Tá? Ninguém. Aí vem o versículo 35. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Que aqui ele cita Jó, capítulo 37, capítulo 35, versículo 7 e capítulo 41, versículo 11. Você, se um ser humano desse alguma coisa para Deus, Deus ficaria te devendo. Deus seria o seu devedor. Deus tinha que te pagar. Por isso que ele fala, quem primeiro deu ou lhe deu para que ele o recompense? Alguém deu algo para Deus ficar devendo ou ser um devedor? Não. Deus não deve nada para ninguém. É nós que devemos a ele, não ele a nós. Então ninguém deu nada, ninguém o abençoou, ninguém ofereceu nada para ele. Então, ele não deve nada para ninguém. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ninguém. Então, todas as respostas aqui, que Paulo fez essas perguntas, citando textos do Antigo Testamento, como de Jó e de Isaías, as respostas são ninguém. Ninguém conheceu a sua mente, ninguém foi o seu conselheiro e ninguém lhe deu nada para ele recompensar depois. Ele não deve nada para ninguém. Depois dessas afirmações maravilhosas, Paulo conclui no versículo 36 falando e dando a ele os méritos, porque os méritos são de Deus. Os méritos da salvação, da justificação, toda a glória, toda a honra, poder, majestade pertencem a Deus.
Nunca um homem. Um homem é excluído. Ele fala assim, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E a palavra amém sempre aparece nos finais, ou no final do discurso. Quando você conclui um discurso, quando você conclui a sua prédica, você coloca o amém como selo, validando, confirmando, chancelando aquelas afirmativas ou assertivas daquilo que você estava falando. Então, Paulo conclui esse assunto sobre a nação de Israel de forma majestosa, de forma gloriosa. Ele fecha com chave de ouro, dando a glória a Deus, dando a honra a Deus. Só a Ele glória, só a Ele louvor, só a Ele majestade, só a Ele pertence e a mais ninguém. E aqui nós concluímos o capítulo 11 de Romanos. Depois nós iremos iniciar o capítulo 12, que já é a segunda parte da carta, né? Que agora é a parte prática. Até o capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, é a parte teológica. Do capítulo 12 em diante, é a parte prática. E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua disponibilidade. Tamo junto e misturado. Até as próximas exposições.